Por que 30 dias podem reprogramar completamente quem você é? Às vezes, a vida parece um terreno repetitivo, como um caminho já tão percorrido que se tornou previsível. Talvez você já tenha sentido isso. Acordar todos os dias com a sensação de estar preso aos mesmos ciclos, aos mesmos comportamentos, às mesmas emoções que parecem se repetir como um roteiro antigo. Existe uma frustração silenciosa em perceber que, por mais que você deseje algo novo, é como se algo invisível te puxasse para as velhas versões de si mesmo. Como se mudar fosse uma promessa distante, quase inalcançável. Mas e se não fosse? E se a mudança estivesse muito mais perto do que você imagina? Bruce Lipton, através de suas pesquisas sobre epigenética, nos mostra que não somos reféns de um destino traçado pelos nossos genes. Somos moldados, dia após dia, pelo ambiente que criamos com nossos pensamentos, emoções e hábitos. A forma como você vive, aquilo que acredita sobre si mesmo, o que sente e o que repete, tudo isso é como um código que liga e desliga informações no seu corpo. E é por isso que 30 dias podem mudar tudo. 30 dias de foco consciente, de escolhas alinhadas, funcionam como uma atualização profunda, quase como trocar um programa que já não serve por uma nova versão mais leve, mais eficiente, mais viva. Nossa mente funciona como um software que pode ser reprogramado. Pense nisso por um instante. Se você estivesse diante de um computador lento, cheio de erros, você não desistiria dele. Você atualizaria o sistema, removeria arquivos desnecessários, colocaria novos códigos. Por que seria diferente com você se por 30 dias você colocar novos códigos em sua mente, pensamentos alinhados, emoções elevadas, pequenas ações conscientes? Todo o sistema começa a responder de uma forma diferente. Joe Dispenza nos lembra que quando mudamos o que sentimos e percebemos, alteramos não apenas o que pensamos, mas todo o campo eletromagnético que emanamos. Nossa energia muda e, como consequência, a realidade começa a responder de outra forma. Talvez você nunca tenha parado para pensar que apenas um mês pode abrir portas que pareciam impossíveis, mas a transformação não é um salto mágico, é um processo. São pequenos passos, repetidos com intenção, que aos poucos reescrevem as linhas invisíveis que guiam a sua vida. Em 30 dias, você pode começar a dissolver crenças que pareciam inquebráveis. Em 30 dias, você pode treinar a mente para não ser refém do passado, mas sim criadora de um futuro novo. E se esses próximos 30 dias fossem o início de uma versão completamente diferente de você? E se, daqui a um mês, você pudesse olhar para trás e perceber que não apenas mudou hábitos, mas mudou quem você é por dentro? A pergunta que ecoa agora é simples, mas profunda. E se 30 dias de práticas conscientes forem suficientes para abrir as portas que você acreditava impossíveis? O primeiro desafio: reprogramar a voz interna sabotadora. Existe uma voz silenciosa que habita dentro de nós, uma narrativa quase invisível que dita nossos passos e molda as decisões que tomamos. É como uma trilha sonora de fundo, repetindo frases, crenças e medos que carregamos desde muito cedo. Essa voz, muitas vezes, não é nossa. Ela vem das experiências, das expectativas, das críticas e das marcas deixadas ao longo do caminho. E mesmo assim, ela comanda cerca de 95% das nossas escolhas, como se fosse um piloto automático decidindo por nós, sem que percebamos. Reprogramar essa voz é um dos passos mais desafiadores, mas também um dos mais transformadores. Bruce Lipton nos lembra que a mente subconsciente é como um piloto invisível, operando silenciosamente a maior parte do tempo, e que é ela quem realmente governa os resultados que vivemos. Se essa mente profunda está repleta de mensagens de autossabotagem, de frases como "não sou bom o suficiente", "não vai dar certo", "eu não mereço", então é exatamente isso que acabamos projetando na realidade. É como um jardim. Se você planta sementes ruins,
a terra responde com ervas daninhas, mas se você começa a escolher sementes saudáveis, regá-las e cuidar do solo, a paisagem se transforma. Com a mente é igual. Detectar as frases automáticas, observar os pensamentos que surgem sem convite e, pouco a pouco, substituí-los por palavras que elevam, por comandos positivos que ressoam com a verdade daquilo que você deseja viver. É como trocar a trilha sonora da sua vida. O desafio está em perceber quando essa voz está ativa. Muitas vezes ela fala tão baixo, de forma tão constante, que parece parte de quem somos, mas, na verdade, é apenas um programa repetido tantas vezes que passou a parecer realidade. E quando começamos a questioná-la, algo muda. A consciência desperta, a mente começa a abrir espaço para novas possibilidades, para novas histórias. Quantas dessas frases você tem repetido sem perceber? Quantas vezes você se pegou diminuindo seus sonhos apenas porque aquela voz interna disse que era impossível? Talvez, neste exato momento, o primeiro passo para se tornar uma nova versão de si mesmo seja justamente este: começar a escutar com atenção o que você tem dito a si mesmo, e então reescrever essas palavras como quem reprograma uma vida inteira. O segundo desafio: romper com o ciclo químico do passado. Nosso corpo guarda memórias. Cada emoção intensa, cada momento de dor ou alegria, deixa marcas, não apenas na mente, mas também na química do organismo. Com o tempo, essas emoções se tornam como vícios bioquímicos, pequenas descargas de substâncias que o corpo aprendeu a reconhecer e buscar. É por isso que muitas vezes revivemos situações e sentimentos do passado como se estivéssemos presos a um ciclo invisível. A mente recorda e o corpo responde como se aquilo ainda estivesse acontecendo. Joe Dispenza nos mostra que viver preso a esse ciclo é como tentar avançar enquanto uma parte de nós está ancorada no ontem. O corpo aprende a viver no passado, a reagir aos mesmos estímulos e a criar as mesmas respostas químicas, mesmo quando desejamos algo diferente. E então, por mais que a mente pense no futuro, é como se o corpo ainda estivesse programado para repetir as dores antigas. Romper com isso exige uma escolha consciente. Viver no futuro como se ele já estivesse aqui, com a mesma emoção e intensidade com que vivemos nossas lembranças mais fortes. Quando conseguimos acessar essa emoção elevada, algo poderoso acontece. As redes neurais que sustentam o passado começam a se enfraquecer e novas conexões são criadas. A mente e o corpo passam a experimentar uma nova frequência, um novo estado de ser. Não se trata de apagar o passado, mas de criar algo tão real e presente que a energia começa a se mover para essa nova direção. Imagine, por exemplo, sentir a alegria de algo que você deseja como se já fosse real. Sentir não apenas com a mente, mas com todo o corpo. É como plantar novas sementes, substituindo a paisagem antiga por algo completamente novo. A cada dia que repetimos esse estado, as conexões do passado perdem força e a mente aprende a responder ao que é novo, ao que é possível, ao que já está nascendo dentro de nós. E se, neste exato momento, você pudesse se libertar das emoções que ainda te prendem ao ontem, e se pudesse sentir, aqui e agora, a vida que deseja viver, talvez a transformação não esteja em esperar que o futuro chegue, mas em vivê-lo hoje, com uma emoção tão verdadeira que o corpo e a mente não têm outra escolha a não ser se alinhar com essa nova realidade. O terceiro desafio: a arte do silêncio transformador. A mente humana é como um rio em constante movimento, carregando pensamentos, preocupações e ruídos internos que raramente param. Esse fluxo incessante de palavras e imagens nos mantém desconectados do que realmente somos. Quando estamos sempre imersos nesse barulho mental, não conseguimos ouvir a voz mais importante, a do nosso próprio coração. A transformação profunda só acontece quando encontramos espaço para o silêncio. O silêncio não é ausência, mas presença.
Ele é como uma pausa entre notas musicais que dá sentido à melodia. Sem ele, tudo se torna confuso, atropelado, sem harmonia. É no silêncio que a mente encontra clareza, que a alma se revela e que as emoções se reorganizam. Assim como a água turva precisa de tempo para assentar suas partículas e se tornar cristalina, nossas emoções também precisam dessa quietude para que possamos enxergar com clareza o que está escondido no fundo. Quando permitimos o silêncio, algo profundo acontece. O sistema nervoso se reequilibra, a respiração se torna mais suave e o corpo começa a liberar a tensão acumulada. Joe Dispenza explica que estados de quietude permitem que o cérebro se reorganize, saindo do modo de sobrevivência para entrar em um estado de criação. Nesse espaço, conseguimos acessar novas ideias, novas percepções e uma consciência mais elevada. Praticar o silêncio é como voltar para casa. É um reencontro com a nossa essência, um momento em que podemos ouvir aquilo que a correria do dia a dia nos impede de escutar. E, curiosamente, é nesse espaço vazio que os insights mais poderosos surgem, que os caminhos se revelam e que a transformação começa a se desenhar de forma silenciosa, mas definitiva. E se por um instante você se permitisse apenas estar, sem pensar, sem planejar, sem buscar respostas imediatas, apenas sentir o espaço entre um pensamento e outro. Talvez seja nesse vazio aparente que você encontrará as respostas que procura e a força para se transformar. O quarto desafio: o corpo como portal de mudança. O corpo guarda memórias tão profundas quanto a mente. Cada gesto, cada postura e até mesmo a maneira como respiramos contam histórias invisíveis sobre como nos sentimos e nos percebemos. O corpo é como um espelho da mente. Quando estamos tensos, ele se contrai. Quando estamos em paz, ele se expande. E é por isso que toda transformação duradoura precisa passar por ele. A forma como usamos o corpo influencia diretamente nossos estados emocionais. Um simples ajuste na postura, como erguer a coluna e abrir o peito, muda a forma como respiramos e, consequentemente, altera os sinais que enviamos ao cérebro. Quando respiramos de forma lenta e profunda, o corpo entende que estamos seguros, o sistema nervoso relaxa e a mente se abre para novas possibilidades. É como se a respiração fosse a ponte entre a mente agitada e um estado de clareza. Bruce Lipton nos lembra que cada célula do nosso corpo responde às frequências emocionais que emanamos. Isso significa que os nossos estados internos não são apenas sentimentos passageiros, mas mensagens bioquímicas que se espalham por todo o organismo. Quando cultivamos emoções de amor, gratidão e confiança, nossas células recebem sinais de crescimento e regeneração. Quando vibramos medo ou tensão, enviamos sinais de fechamento e defesa. O corpo pode ser um grande aliado ou um grande sabotador, dependendo de como o tratamos. Movimentos conscientes, pequenas mudanças diárias na forma como caminhamos, nos sentamos ou respiramos, podem criar impactos profundos na forma como pensamos e sentimos. O corpo é um portal, e cada vez que o usamos com presença e intenção, abrimos espaço para que uma nova versão de nós mesmos possa emergir. E se você começasse a perceber cada gesto, cada respiração, como uma oportunidade de transformação? E se o corpo, que tantas vezes é esquecido ou negligenciado, fosse a chave para acessar um estado de mente mais leve, mais livre, mais alinhado com a vida que você deseja criar? O quinto desafio: trocar reatividade por criação consciente. A maior parte das pessoas vive reagindo ao que acontece, como se a vida fosse uma sequência de estímulos externos e nós apenas marionetes das circunstâncias. Reagir é quase automático. Alguém diz algo e respondemos no impulso. Algo não sai como planejado e imediatamente nos perdemos em raiva ou frustração. Mas viver dessa forma é como entregar o próprio poder para o mundo externo, esquecendo que a verdadeira criação nasce de dentro.
Existe uma diferença profunda entre reagir e responder com consciência. Reagir é instinto, é automático, é o corpo repetindo velhos padrões emocionais. Responder, por outro lado, é pausar por um instante, é criar um espaço entre o estímulo e a resposta, é escolher deliberadamente como agir sem ser escravo do passado. Esse espaço pequeno e silencioso é onde mora a liberdade. Joe Dispenza explica que, quando estamos presos a reações automáticas, estamos apenas revivendo o passado. Cada vez que reagimos no impulso, reforçamos as mesmas conexões neurais que nos mantêm presos às mesmas histórias. Mas quando criamos uma pausa, quando respiramos fundo antes de agir, interrompemos esse ciclo e abrimos espaço para algo novo nascer. É nesse momento que podemos alinhar intenção e ação, mente e coração, pensamento e resultado. A criação consciente não é sobre controlar tudo, mas sobre escolher como responder ao que acontece. É assumir a autoria das próprias emoções, em vez de ser refém delas. Esse desafio pede presença, atenção e uma dose de coragem para não seguir os caminhos automáticos. Com o tempo, essa pausa se transforma em um hábito poderoso, capaz de mudar não apenas as nossas ações, mas toda a forma como percebemos a vida. E se, antes de qualquer decisão, você pudesse parar por alguns segundos e se perguntar: essa resposta vem do meu passado ou da nova vida que estou criando? Talvez essa pausa seja tudo o que você precisa para transformar o caos em clareza e a reação em criação. O sexto desafio: resgatar a energia criativa. A rotina automática é como um rio que deixou de correr. Quando vivemos no piloto automático, nossas ações perdem vitalidade, a mente se torna previsível e a intuição se apaga pouco a pouco. A vida começa a parecer pesada, sem cor, como se nada de novo pudesse nascer. Resgatar a energia criativa é reabrir as comportas desse rio, permitindo que o fluxo natural da vida volte a correr com força e frescor. A criatividade não está apenas nas artes, mas em cada decisão, em cada maneira diferente de ver o mundo. Quando deixamos de cultivar a curiosidade, começamos a repetir os mesmos padrões, vivendo dias idênticos e esperando resultados diferentes. Essa repetição nos drena, porque ela nos desconecta do nosso potencial de criar novas possibilidades. É como se a alma pedisse por novidade, mas a mente insistisse em trilhar os mesmos caminhos de sempre. Pequenas mudanças diárias têm o poder de romper esse ciclo de estagnação, alterar uma rotina, experimentar algo novo, mudar a forma de lidar com uma situação. Tudo isso ativa o cérebro, desperta novas conexões neurais e acende uma faísca de vitalidade que estava adormecida. Bruce Lipton nos lembra que quando saímos do automático, o corpo responde com novas percepções, como se cada célula despertasse para um estado de presença mais vibrante. A metáfora do rio ilustra bem essa ideia. Quando a água está parada, ela se torna turva, perde o frescor e a vida ao seu redor enfraquece. Mas quando ela volta a fluir, tudo muda. As margens ganham verde, o ar se torna mais leve, a vida retorna. Assim somos nós. Quando resgatamos nossa energia criativa, começamos a fluir novamente e a vida responde com novas oportunidades e sincronicidades. E se a sua vida pudesse ganhar uma nova cor apenas por você se permitir sair do automático? E se ao invés de repetir os mesmos caminhos, você criasse novas trilhas, abrindo espaço para que algo diferente floresça? A criatividade está sempre à espera de quem se atreve a viver com mais presença, curiosidade e movimento. O sétimo desafio: gratidão antecipada e coerência emocional. Existe uma força transformadora na gratidão, especialmente quando ela é sentida antes mesmo do resultado esperado se manifestar. Sentir gratidão antecipada é como afirmar, de forma silenciosa e poderosa, que aquilo que você deseja já existe em um nível energético. É viver o futuro como se ele já estivesse presente,
abrindo portas invisíveis que se mantêm fechadas quando vibramos apenas na falta e na espera. Joe Dispenza fala sobre a coerência entre coração e mente, explicando que o coração é um campo de energia extremamente potente, capaz de emitir sinais até 100 vezes mais fortes do que o cérebro. Quando nossos pensamentos e emoções estão em harmonia, criamos um estado interno tão poderoso que o mundo externo começa a se alinhar com essa frequência. A gratidão é uma das emoções que mais amplificam esse campo, porque ela parte de um reconhecimento profundo, de uma sensação de completude e abundância, mesmo antes de algo se concretizar. Praticar a gratidão antecipada é como regar as sementes da vida que você deseja criar. Não se trata de esperar que tudo esteja perfeito para agradecer, mas de agradecer por aquilo que ainda está em processo, por aquilo que você já consegue sentir, mesmo sem ver. Esse estado interno muda tudo, porque a mente deixa de operar na escassez e passa a se mover na confiança de que a vida está em constante fluxo de criação. Quando nos colocamos nesse estado, algo dentro de nós se expande, o corpo relaxa, a respiração se torna mais leve e a mente se abre para novas possibilidades. Escrever, por exemplo, 3 razões pelas quais você já se sente transformado, mesmo que a mudança ainda não seja visível, cria um alinhamento poderoso. É como se disséssemos ao universo: eu já sou isso, eu já vivo isso, eu já sinto isso. E o universo, como um espelho, reflete de volta aquilo que vibramos. E se você começasse a agradecer agora pelo que ainda está a caminho? E se a transformação que você busca não fosse algo distante, mas algo que já existe dentro de você, apenas aguardando que você reconheça sua presença? A gratidão é a linguagem de quem já entendeu que tudo acontece de dentro para fora. Quem você será daqui a 30 dias? Bruce Lipton nos lembra que mudar é absolutamente possível quando trocamos programas inconscientes por novos padrões. Assim como um software precisa de atualização para funcionar com mais clareza e eficiência, a mente também pode ser reprogramada. Os últimos 30 dias podem ser o início de uma jornada onde cada pensamento, cada sentimento e cada ação consciente criam a versão mais autêntica e poderosa de você. A verdadeira transformação começa quando entendemos que não somos vítimas do que herdamos ou vivemos, mas autores daquilo que escolhemos sentir e acreditar. Joe Dispenza reforça que uma nova versão de nós nasce quando emoção e intenção se tornam uma única energia. Quando a mente para de viver no passado e o coração começa a vibrar na frequência do futuro que desejamos, algo profundo muda dentro de nós. Essa mudança não é apenas mental ou emocional, é física, energética, real. É o corpo respondendo a uma nova história que começa a ser escrita no presente, com a força de quem não espera mais, mas decide viver hoje o que deseja colher amanhã. Transformação não se trata de velocidade, mas de consistência. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre escolher, dia após dia, o caminho que faz sentido. Cada pequeno ajuste, cada pausa consciente, cada pensamento que substitui a velha narrativa por uma nova é um passo rumo a essa versão expandida de quem você realmente é. 30 dias podem ser o ponto de virada para uma vida inteira. Talvez seja a hora de enxergar esses 30 dias como um ritual de reinício, um ponto zero para renascer. Uma oportunidade de dizer a si mesmo: eu posso reescrever a minha história. Não importa quantas vezes o passado tenha tentado ditar quem você é. O que importa é a escolha diária de vibrar naquilo que você deseja viver. E então surge a pergunta que ecoa como um convite silencioso. Qual versão de você está esperando para nascer, mas só depende da sua escolha diária para emergir?